Fala, parceria! Professor Valeta na área, canal GeoRaiz, e hoje vamos fazer FUVEST revisão, segunda fase, falando sobre geologia e geomorfologia, tema que caiu muito nos últimos anos, e um bônusinho aqui, ó, no perfil topográfico de São Paulo, que às vezes você não teve essa aula, essa revisãozinha aqui, ó, já vai te ajudar demais. Demorou? Gostou da ideia? Então solta a vinheta. Vem com o pai, moleque, porque aqui é GeoRaiz, geografia com lousa e giz, e já vamos pedir o de sempre. Cara, já deixa seu curtir nesse vídeo e cola lá no meu Instagram, bota o Instagram aqui, produção, e eu tenho soltado listas de exercício para os principais vestibulares. Então, se você for, no dia que eu estou gravando hoje, eu estou soltando uma lista de exercício para a prova da Unicamp. A Unicamp segunda fase ainda não foi. Eu soltei uma outra antes. Então, se você for no Telegram, que vai estar aqui na descrição, você vai pegar listas de exercícios com gabarito comentado sobre a FUVEST. Então, sobre a Unicamp, seja lá o que você for prestar, vira e mexe, estou mandando lista lá. Quer ficar lá? É nóis. Sem enrolação, vamos começar. Analisei os últimos anos das provas da FUVEST e resolvi fazer alguns vídeos de revisão. O primeiro, focando nesse tema que na parte de geografia geral caiu bastante. Geologia e geomorfologia. Isso é uma revisão. Eu demoraria aqui horas, bem no plural, para poder falar tudo isso. Mas eu quero que você tenha a seguinte ideia aqui. Primeiro, quero que você lembre das estruturas geológicas, certo? Os maciços antigos ou escudos cristalinos, aquela lá da era pré-cambriana, os primeiros a se formar, que já foram muito erodidos, por isso já foram bastante desgastados. Quero que você lembre também que os escudos cristalinos, os maciços antigos, eles em geral são ricos em minerais metálicos, porque no processo de solidificação da crosta soltava minério do núcleo da Terra e iam para a superfície no processo de solidificação. Bacias sedimentares. Bacias sedimentares são o seguinte, elas se formaram lá desde a era paleozoica até agora na era cenozoica. Em geral, elas podem ser ricas em minerais fósseis e, se são sedimentares, são mais suscetíveis a processos erosivos. E por último, os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos mais recentes da era cenozoica, era pré-cambriana, era cenozoica pelo terciário, que se formaram através das queridas orogêneses, que a gente fala daqui a pouco. Seguinte, se você ouvir patas de cachorro, é o que aconteceu. Eu tive que deixar a cachorra aqui dentro, que eu não conseguia gravar sem ela entrar. Agora ela tá aqui bonitinha. Dá tchau pro pessoal do vídeo. Fala assim, oi pessoal que vai prestar FUVEST. Eu fico atrapalhando a gravação. Então eu tenho que entrar aqui, senão eu não deixo ninguém gravar. Esses daqui que vocês ouviram são os outros cachorros. Mas segura aí que a gente já continua. Tipos de rocha. Vamos lá. Acho essa parte chata pra caramba, mas são 3 tipos de rochas. Rochas magmáticas ou ígneas. Cara, elas se formaram, como o próprio nome diz, magmática, pela solidificação do magma. Intrusivas quando isso acontece dentro da Terra, extrusivas quando acontece fora da Terra. Rochas sedimentares, que são aquelas mais suscetíveis à erosão e a intemperismo, são mais frágeis, como por exemplo o calcário. E rochas magmáticas, que elas se surgem pela metamorfose, pela mudança de alguma outra dessas rochas por ação de pressão ou ação de temperatura. Ficar esperto nos processos de erosão e sedimentação e principalmente os processos de erosão mais fortes, como por exemplo as conhecidas vossorocas, que são aqueles grandes buracos que formam em processos erosivos e é muito difícil de conter. Então ali passa um veio de água que começa a abrir, fica o solo exposto, que vai cada vez mais aumentando, formando as famosas vossorocas, que são grandes processos erosivos. Vamos lá agora para a parte de tipos de relevo. Cara, existem alguns tipos de relevo, eu quero que você fique ligado nisso. As montanhas, de grandíssimas altitudes que ocorrem nos dobramentos modernos. Depois existem os planaltos. Planalto, e aí de uma altitude mediana, mas vamos lembrar que o planalto ele tem como característica ter o processo de erosão predominante, então ele perde mais sedimentos do que ganha, e ele finaliza por declives. Então ele perde mais sedimentos que ganha e finaliza por declive. Como por exemplo aqui, ó, essa área planáltica.
Assim como você tem as planícies, que vai ser o oposto. A planície sofre mais sedimentação. Sedimentação é o contrário do erosão. Erosão é perder sedimentos, sedimentação é receber sedimentos. Pode aparecer com o nome deposição também. Vamos lá. A planície recebe mais sedimentos, por isso ela acontece em regiões mais baixas, de menor altitude, e mais aplainadas. Última coisa, as depressões. Depressão é um relevo que está abaixo de outros relevos. Temos dois tipos de depressão. A depressão absoluta, que são os relevos abaixo do nível do mar, como lá nos Países Baixos, e a depressão relativa, como por exemplo aqui em São Paulo, ó, entre dois planaltos, uma área mais baixa, a gente chama de depressão, nesse caso a depressão periférica. Tenha noção desses tipos de relevo e principalmente o seguinte, quando eu falar de planaltos em escudos cristalinos ou maciços antigos, tendem a ser planaltos mais altos. Por quê? Porque é um tipo de rocha que demora mais para sofrer erosão. Ela vai ter a base de estrutura mais resistente. Enquanto os planaltos em bacias sedimentares, eles têm uma altitude mais baixa e são mais aplainados. Então, de forma bem generalizada, isso daqui não é uma regra, que é uma aproximação pedagógica. Nos escudos cristalinos maciços antigos, eu tenho normalmente formação de serras, como aqui vai ser, ó, aqui, para quem não está reconhecendo, é a Serra do Mar, certo? E quando eu falo em bacias sedimentares, eu tenho planaltos mais baixos ou até a questão de chapadas, aqueles planaltos em forma de chapadas. Tranquilo? Vamos lá por uma coisa que pode aparecer, os agentes internos do relevo. Cara, agentes internos é tudo aquilo que tem a ver com movimentação de crosta, movimentação de placas tectônicas, movimentação ali, convecção do manto, e vai alterar o relevo. Primeiro são as orogêneses, como eu já disse. Orogênese forma dobramento moderno é montanha. É quando duas placas se chocam, certo? Convergentes, elas se empurram, na divisa entre elas, elas levantam ou uma encavala sobre a outra, a gente chama de subducção. Então você tem a formação de orogênese. Cara, são os relevos mais recentes, são áreas com grande atividade sísmica, mais perto da gente aqui é a Cordilheira dos Andes. Vulcanismo, cara, para mim é o agente mais visualmente bonito, eu acho erupções vulcânicas lindas, mas erupções vulcânicas acontecem principalmente na dobra de placas tectônicas, na borda de placas tectônicas, onde você tem vazamento de magma. Vulcanismo é material do interior da Terra, seja magma, que é a lava, seja gases, ou seja cinzas, sendo jogado para a superfície. Isso acontece por quê? Porque o núcleo é muito quente, emana muito calor, aumenta a pressão interna da Terra e o vulcão é como se fosse aquela válvula de pressão. E por fim os abalos sísmicos, que é quando as placas se chocam ou se raspam e geram tremores de terra, que podem ser muito devastadores. Eles são medidos a sua magnitude pela escala Richter. E vamos lembrar, será que eu consigo fazer aqui, ó? Isso aqui pode gerar os tsunamis. E em 2010 nós tivemos um super abalo sísmico que causou um super tsunami lá no Japão. Então ficar ligado nesses agentes internos. Demorou? Vamos agora aqui para a parte de São Paulo. Cara, tentei fazer aqui um desenho, ficou médio, viu? Já vou falar que eu já fiz esse desenho melhor. Mas separei aqui o relevo de São Paulo. Aonde eu tenho cruzinha é que são maciços antigos, escudos cristalinos, é o escudo atlântico. Aonde eu tenho bolinhas, risquinhos, é a região onde acontece bacias sedimentares. Vamos lá. Aqui, ó, é onde está mais ou menos aqui o Rio Paraná, certo? Então você está vendo um perfil topográfico do estado de São Paulo. Essa região passa aqui por Rio Preto, tal, sei lá, aqui, ó, Araraquara, é formado pelo Planalto Ocidental Paulista, é um planalto sedimentar formado por arenito. Ele é mais baixo justamente porque esse tipo de rocha é mais suscetível a processos erosivos. Aqui, ó, indo para minha terra, aqui no topo estaria São Carlos, a minha terra, é onde ficam as cuestas basálticas. Eita, por que são cuestas basálticas? Cuesta é um relevo onde eu tenho uma área menos inclinada e uma área mais inclinada. Isso daqui a gente chama de escarpa, de grande declividade é uma escarpa. Eu tenho uma área de menor declividade e uma área de maior
declividade. Isso acontece principalmente porque os fatores da chuva que vem dessa região, aqui vai ser uma barreira, então faz com que essa área tenha sido mais erodida, por isso essas declividades maiores. Mas vamos lá, aqui ela é formada de arenito basalto. Por que basalto? Lembra a tal da terra roxa? É nessa região que você teve aquela fratura da crosta terrestre e o vazamento de magma nessa região. Então toda a área dominada por essas cuestas basálticas é marcada por solos muito férteis, porque é o solo que a gente vai conhecer como terra roxa. Solos basálticos são solos muito férteis, solos vulcânicos. Nessa região também está localizado boa parte do aquífero Guarani e principalmente nessas áreas de divisa entre o Planalto Atlântico e as cuestas basálticas é onde eu tenho muitas áreas de recarga. Então aqui também passa o nosso querido aquífero Guarani e você vai ter algumas áreas de recarga nele nessa região. Essa partezinha do meio ficou menor do que ela deveria ser? É a região da depressão periférica. Sei lá, Rio Claro está aqui no meio, a parte mais baixa. O que acontece? Uma área entre duas planaltos maiores é a sua depressão periférica. Continuando subindo para o Planalto Atlântico, ó, aqui, sei lá, estaria Campinas, minha terra, vou só colocar um C para não ficar muito pequeno. E aqui, ó, no meio dessas duas partes mais altas estaria a capital São Paulo. Aqui é o Planalto Atlântico. Ele é formado basicamente por duas serras, a Serra do Mar, que ela desce para a praia, e essa outra aqui, ó, é a Serra da Mantiqueira, que ela segue, né, ao longo do estado. E é onde você vai ter maiores altitudes do Brasil, como por exemplo Campos do Jordão, Monte Verde e afins. Aqui, como eu disse, é uma declividade menor. Aqui ela ficou até bem acentuada, mais acentuada do que eu queria no meu desenho. E aqui uma declividade muito maior. Aqui embaixo você pode pensar que está Santos, na planície litorânea. Então esse é rapidamente aí um resuminho do relevo de São Paulo olhando pelo perfil topográfico. Gostaram dessa parte? Espero que sim. Respira fundo, prova da FUVEST, letras A, B e C. Vamos que vamos e bora pra faculdade.